1 Coríntios capítulo 3, verso 1 diz: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Só até aí. Sabe, queridos, esse texto ele é autoexplicativo, principalmente para um momento desse, em que a gente está iniciando um novo ano, em que estamos dando posse a ministérios, em que estamos apresentando diante da igreja e diante de Deus, irmãos que querem trabalhar na obra do Senhor. Aqui, essa passagem nos mostra uma meninice da igreja de Corinto, sabe, uma igreja que estava perdendo tempo com partidarismo, uma igreja que estava escolhendo a quem seguir, uma igreja que estava escolhendo a quem ouvir, que não conseguia entender a coletividade, que não conseguia entender o todo. Eu acho que, além de meninice, existe uma falha de caráter nessa igreja. Paulo, ele libera algumas palavras duras, ele diz que existe no meio da igreja inveja, contenda, dissensão. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus para não cometermos os mesmos erros. Nós precisamos aprender com a palavra de Deus para vivermos tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Imagina, sabe, né? Não, porque eu vou no culto de fulano, porque o culto de fulano é abençoado. Não, eu vou no culto de ciclano, porque o culto de ciclano é mais abençoado. O texto aqui é claro, ele diz, não é nem fulano nem ciclano, é o Senhor deles. Um tem uma característica, o outro tem uma outra característica, mas quem faz é o Senhor. Todo ano, sabe, a Nova Jerusalém ouve a mesma palavra, e não é porque a presidência mudou que nós vamos mudar a direção, não é porque a presidência mudou que nós vamos deixar de receber de Deus, né, a mesma direção que Ele já vem liberando ao longo dos anos. Qual é a palavra que o pastor Manuel sempre fala no momento de posse de novos irmãos, ou até mesmo no culto da virada? Alguém pode falar aí? Eu gostei até da irmã que disse, não se meta, é pior ainda. Ele normalmente diz, ninguém entre na carruagem do outro, mas alguém pode falar, não se meta, mas é isso mesmo, porque é meninice, irmãos, um tentando fazer o trabalho do outro, um tentando puxar o outro para o seu próprio trabalho. Sabe uma coisa que não faz o menor sentido para nós como igreja? É um professor de escola bíblica dominical se dá o trabalho de convidar um aluno de uma outra classe para a sua turma. E eu vou falar uma coisa para você como um pastor, se algum professor te convidar para ir para a turma dele, sendo você de uma outra turma, você diz, olha, eu vou falar para o pastor, hein? Porque é o mesmo Deus, irmãos. É diferente se algum aluno procura o professor dizendo, eu queria entrar para a tua classe, eu me identifico com a tua aula, sem problema algum, você pode vir, vai lá e conversa com o teu professor antigo e diz, eu estou recebendo uma orientação, um direcionamento para sair dessa classe e para outra. Agora, o professor ir lá, irmãos, nós somos totalmente contrários a pescarmos no aquário. A obra de Deus é pescarmos no mar grande. Se você é professor de escola bíblica dominical e quer ver a tua classe cheia, trabalhe na evangelização, ganhe almas para Jesus e espere, porque no primeiro momento não é para a tua classe que ele vai para os novos convertidos.
mas talvez porque você ganhou ele para Jesus, porque você é o pai dele na fé, talvez depois do batismo ele queira ir para a tua classe, porque é uma identificação, mas não é um buscando na classe do outro, um buscando no culto do outro, um querendo derrubar o outro. Paulo, ele escreve, e se você for ver no original, porque aqui no texto que a gente leu, diz assim, porque eu sou, ele diz, eu plantei e Apolo regou, aqui, mas lá no original é o contrário, ele diz, Apolo regou e eu plantei, ele coloca Apolo na frente dele, porque ele de fato entende, irmãos, que quem faz é o Senhor, e tem hora que a ordem dos fatores não altera um produto, porque a gente está aqui para se completar, porque a ordem, o direcionamento vem do céu. Quem é que está entendendo essa palavra, diga amém. Porque senão a gente vai ficar brigando e a gente vai ficar discordando, porque ao invés da gente somar, a gente vai dividir, e reino é soma e não divisão, reino é caminharmos juntos, é trabalharmos juntos. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade com aquele irmão, você já conversou com ele? Cadê os seminaristas de plantão? Quero ver se alguém aí, rapidinho, em 5 minutos, acha aí uma passagem bíblica que fala sobre conserto. Está nos evangelhos. Se você tem um problema com o seu irmão, você vai até o seu irmão, conversa com o seu irmão. Se o problema permanecer, você vai e chama testemunhas para essa tua conversa. Você chama testemunhas e diz assim, está vendo, eu estou indo até ele, eu quero conversar com ele, eu quero me acertar com ele, vocês estão vendo? Ele é que está fechado. Se o problema permanecer, você vai até a liderança. Se o problema permanecer, você expõe diante da congregação. Irmão, presta atenção, a gente não consegue vencer nem a primeira etapa. Se tem problema, a gente não vai nem para conversar com a pessoa. Que dirá, né, chamar testemunhas e ir no pastor. Se a gente for no pastor, não é para acertar, a gente vai para detonar. A gente vai para fazer fofoca. A gente vai para fazer disse-me-disse. Esses dias o pastor estava falando aqui, e sabe, irmãos, a gente tem vivido ainda isso, de pessoas que iam no gabinete para falar com ele, e as pessoas chegavam falando assim, não, estão dizendo por aí. Aí, teve uma vez que, esses dias eu estava no gabinete com ele, conversando com ele estava me lembrando disso, e ele falou para essa pessoa, estão dizendo nada, você que está dizendo. Então, se estão dizendo, traz aqui quem está dizendo. Mas ninguém estava dizendo, era aquela pessoa que estava dizendo, porque tem esse espírito de inveja, de contenda, porque é criança. Alguém achou o texto aí? Não acharam ainda? Ó, alguém achou e já botou lá no telão. Mas se não te ouvir, não, vê o anterior, vamos Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou um irmão. Irmão, a gente já está pecando nessa fase. A gente já está pecando nessa fase. A gente tem problema, a gente não vai falar com a pessoa. Mas segue. Próximo. Se ele não te ouvir, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Se a gente peca na primeira, que dirá nessa, irmão? A gente fala com ele, ele não ouviu, a gente não insiste mais. Ó, eu fui lá, eu falei com ele, mas ele não quis ouvir. Segue, o próximo. Se ele não as escutar, dize-o à igreja, e se também não escutar a igreja, aí sim, considera-o como gentio publicano. Porque aí o problema não é com você mais, irmão. Aí o problema é com a pessoa. É a pessoa que não quer comunhão. É a pessoa que não quer caminhar junto. Quantos estão entendendo aí? Digam amém. Então é hora de unidade, irmãos. É hora da igreja realmente bater de frente com esse mundo, onde, no momento em que está sendo pregado desunião, no momento em que está sendo pregado isolamento social, a gente sem precisar estar grudado um no outro, a gente vai mostrar o quanto nós somos unidos. Até porque uma coisa que eu e você precisamos entender é que comunhão não necessariamente é intimidade. Fala isso para o seu irmão, diga assim, comunhão não necessariamente é intimidade. Eu tenho comunhão com todo mundo, mas não necessariamente eu levo todo mundo para minha casa. Quem está entendendo aí?
Isso aí gera uma confusão, porque a pessoa acha que comunhão é ter intimidade. E aí ela começa a se decepcionar. Não, comunhão é você caminhar bem com todo mundo. Mas nem com todo mundo. Jesus não andava com todo mundo. Irmãos, os discípulos não eram só 12, não. Centenas de discípulos. Os 12 eram os apóstolos. E entre os 12, Pedro, Tiago e João eram os íntimos. Então nós precisamos entender. E aí, quando não tem meninice, a gente consegue perceber que algumas pessoas têm mais afinidade com outras, e não é por isso que elas não têm comunhão com a gente. Porque se você começar com essa historinha de panelinha, não, porque naquela igreja tem um monte de panelinha, então no meio dos discípulos tinha panelinha também, irmão. Eu vou falar para você, eu não tenho problema nenhum com panelinha, que tenham, que existam grupos de afinidade, que existam, sabe, grupos de pessoas que são mais íntimas, porque a afinidade passa por tanta coisa, irmão. Eu não posso me aprofundar não, porque eu queria terminar o culto cedo. Eu não posso me aprofundar, mas a afinidade passa por tanta coisa. Por exemplo, né, é muito mais fácil eu ter afinidade aqui, vou citar aqui o João Vitor. É muito mais fácil eu ter afinidade com o João Vitor, porque o João Vitor canta, é da música. Eu trabalho com música, é natural. Aí facilita ainda mais o fato dele ser hoje casado, porque quando ele era solteiro e eu era casado, ia chegar numa hora que os nossos assuntos iam brecar. Daqui a pouco vai ficar mais fácil ainda, porque vai vir o bebê, e aí a gente vai falar inclusive sobre educação, sobre criança. As afinidades vão acontecendo naturalmente, irmãos. Mas aí se eu tenho afinidade com o João, vão dizer que eu estou montando panelinha com ele. Quantos estão entendendo? Digam amém. Olha para o teu irmão e diga para ele, eu tenho comunhão com você, irmão. E é isso que importa. É isso que importa. Eu me lembro de uma vez que um rapaz virou para mim. Vou terminar já a mensagem com essa. Mas eu me lembro de uma vez que um rapaz virou para mim e ele disse assim, pastor, o senhor sai de vez em quando para jantar, para almoçar com fulano, com ciclano, que não sei o quê. Vamos marcar um dia. Falei, vamos, irmão. Estou à tua disposição. E escuta bem uma coisa, olha para mim. Esse irmão, ele ostentava um pouquinho, sabe? Existem algumas pessoas, né, que mostram uma coisa que não são. Ele gostava de um carro bom, não sei o quê, papapá, papapá. Tudo bem. Aí você vai juntando as coisas. Esse irmão que tem dinheiro, porque um carrão, que não sei o quê, ele veio me cobrar para sair para comer com ele. Então, você automaticamente pensa assim, poxa, a gente vai ter que ver um restaurante legal para ir, né? Eu não vou no caro, até porque eu mesmo não tenho condição, mas num legal dá para ir. Porque, irmãos, tem ou não tem? Né? Aquele restaurante de todo dia e tem aquele especial. Tem ou não tem, irmãos? Todo mundo tem, irmão. Tem um restaurante que me salva todo domingo. A gente sai daqui e é aquele e aquilo. Passou, comeu rapidinho e tal. Denise já conhece todo mundo. A Denise parece até a dona do restaurante. Denise chega, ó, fulano, tudo bem? E já chega e tal. O camarada já sabe o que a Denise vai beber. Não, vou trazer aquele suco que a senhora gosta, que não sei o que e tal. Mas é o baratinho, irmão. É o de todo dia. Mas de vez em quando, aniversário de casamento, você junta um dinheiro, você vai num melhorzinho. Né? Alguém está perto do aniversário de casamento aí? Eu acho que a diaconisa está perto, que ela está batendo. É amanhã o seu? Então já foi, irmã. Receba aí. Diaconisa Fátima deu só 3 tapas assim no diácono Jonas. É amanhã, hein? É amanhã. Pois bem, esse camarada virou e falou, vamos almoçar. Eu pensei, poxa, eu posso levar ele no self-service? Mas, de repente, eu acho melhor a gente ir num restaurante. Eu pensei, eu gosto de peixe. Perguntei, você gosta de peixe? Adoro, pastor. Então, vamos num restaurante que faz um peixe gostoso e tal. E a comida boa, o valor honesto, não é nada absurdo. Mas vamos lá. Beleza, nós fomos. E pedimos a comida e comemos e tal, uma benção, que não sei o que. De repente, chegou a conta. Quando chegou a conta, estamos 2. Na verdade, tinha um outro irmão, 3. Estamos juntos. E tal, caro esse restaurante, né, pastor? Falei, rapaz, existem outros bem mais caros que esse. Irmãos, diante de Deus, não era caro. Não era um self-service, né? Não era aquele negócio que você come e tal, igual a quentinha, por exemplo. As irmãs do bazar ontem pediram quentinha, R$15 cada quentinha.
Não, era um pouquinho mais caro, deve ter dado uns R$40. Mas eu não acho que isso é um absurdo. Ele fez questão, ele queria almoçar, ele tem um carrão, ele ostenta, que não sei o quê, ele só falava comigo de... Chegava perto de, não, porque Deus está me abençoando, pastor, minha firma está prosperando, e que não sei o quê, papapá. Quando chegou aquela conta, eu olhei para ele, estava escrito na testa dele, miserável. Eu falei assim, não, fica tranquilo, irmão, pode deixar que a gente paga aqui. Pá. E aí, daqui a pouco que eu falei isso, veio um rapaz com a quentinha, falou assim, quem é que vai levar a quentinha? Porque sobrou, irmão. Veio bastante coisa, sobrou. Quem que vai levar a quentinha? Eu falei, ele vai levar essa quentinha? E eu aqui, miserável, ele que vai levar. Pode comer, mas come à vontade, irmão. Aí eu pergunto a você, no domingo seguinte, acabou o culto, eu pensei em sair para almoçar, encontrei com esse irmão ali embaixo, eu convido ele ou não? Não é porque eu não tenho comunhão com ele, eu tenho, mas eu já percebi que não tem uma afinidade. E isso é natural, irmãos. Nós não podemos ser meninos, nós não podemos ser infantis. E aí, no final dessa história, sabe quem sofre? A obra. Porque por causa dessa meninice, não quero mais ir no culto não, mas não quero mais ser daquele ministério não, mas não sei o que, mas não sei o que. Meu pai fazia um negócio quando a gente era pequeno, às vezes a gente discutia, você já deve ter sofrido o mesmo castigo. Às vezes, o pau cantava, meu pai chegava, para agora, pum, parava. Abraça ela, sabe, abraça. Aí você fazia, abraça direito. Aí tu abraçava direito. Tá bom, pai, agora fica abraçado. E tu ficava abraçado, irmão. E passava meia hora e tal, pai, posso sair? Não, continua abraçado. Às vezes a gente sentava, sabe, mas continuava abraçado. Mas como assim? Porque se não resolve por bem, vai resolver por mal. Tem hora que dá vontade do pastor pegar e dizer assim, abraça ele e fica abraçado com ele. Porque fica de meninice. Um planta, o outro rega, mas Deus é que dá o crescimento. Um planta, o outro rega, mas é a unção de Deus que faz a diferença. Então, que o ano de 2021 seja um ano de muito trabalho, é a multiforme graça do Senhor, ninguém entrando na carruagem do outro, mas cada um recebendo de Deus a direção para a gente ser cada vez mais coeso, cada vez mais unido no Senhor. Quantos recebem, digam amém. Vamos ficar de pé, queridos? Nós vamos cantar uma canção, mas antes de eu cantar uma canção, eu preciso fazer algo que o Espírito Santo queima no meu coração. Essa semana Deus falou isso comigo. Estava queimando no meu coração, e hoje pela manhã eu acordei cedo, e eu estava orando, e Deus falou comigo, confirmando, faz hoje. Nós temos entre nós aqui um irmão, que eu não sei se aceitou a Jesus aqui, mas se não aceitou aqui, o iniciozinho da sua caminhada cristã foi aqui. Se não aceitou aqui, aceitou em outro lugar, mas ficou anos com a gente aqui, anos. E Deus sopra o vento. E tem uma hora que algumas pessoas saem e tal, saiu. Deus deu uma palavra ao pastor Manuel, alguns anos atrás, não sei quantos aqui lembram, dizendo que muitos filhos voltariam, retornariam para a igreja. Eu não sei se já fez um ano, mas eu sei que antes da pandemia, retornou. Nessa saída, no ministério em que ele estava, houve uma separação ao ministério pastoral, né? Eu não sei quantos lembram, vocês lembram de um domingo pela manhã que nós oramos aqui pela pastora Luciene, e que ela foi reconhecida como pastora aqui da Nova Jerusalém? Quantos lembram aqui, a esposa do pastor Anderson? A pastora Luciene também, era de um ministério, estava no ministério, e houve um investimento sobre a vida dela, todo mundo tratava ela como pastora e tal, mas quando entrou para a igreja, a gente tem um costume, né? A gente pede, cadê a ata pastoral e tal? Aí chegou para a gente, não existe ata pastoral, porque não houve uma consagração, foi só uma separação. E como a gente faz tudo certinho, como a gente faz tudo direitinho, eu falei, não, tá bom.
Se é isso que estão falando, ok. Então aqui nós temos uma maneira de agir. Então a gente submeteu a pastora Luciene a um exame teológico, não é, pastora Cátia? Fizemos o concílio. Exame brando, leve, né? Submetemos ela a esse exame teológico. A sindicância é muito mais fácil, porque a gente já conhece família, conhece todo mundo e tal, né? E depois a gente marcou o dia em que foi feita a consagração dela. Ah, mas ela já tinha sido consagrada? Mas foi feito um reconhecimento da Igreja Batista Nova Jerusalém, dela como pastora, e a liberação da unção sacerdotal que Deus libera sobre esse ministério, sobre a vida dela. Eu estou falando do Elton, que está aqui com a gente tem quanto tempo? Essa volta? 10 meses? Já tem um ano? Tem um ano. Está de volta aqui. Foi separado como pastor, mas está aí. Os irmãos estão vendo, está aí, né? Sentado aí, ele, a Maria, sua esposa e tal. Nunca. Você aceitou a Jesus aqui, Elton? Ou veio de um outro ministério? E aí, logo novinho, logo veio para cá. Tinha quantos anos? 18 anos. Então, está com 52, veio com 18 anos para cá, aceitou a Jesus na Batista tradicional, e logo veio para cá, foi renovado aqui, ele se casou, né? A gente acompanhou todo o crescimento dele, obreiro, trabalhava, evangelismo, na obra do Senhor e tal, e está mais de um ano, retornou aqui, nunca, irmãos, ele nunca disse para mim assim, pastor, posso fazer uma oração? Pastor, nunca, está sentado aí, no banco. Mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração, falou comigo, então eu queria chamar ele, a sua esposa aqui em cima. Nós vamos orar por ele nessa hora. E aí depois eu quero conversar com o pastor Alexandre, com a pastora Cátia, para a gente poder organizar, né, o exame teológico dele. E aí a gente vai marcar o dia para ele, a família. Pode subir aqui, pastor. Então, nesse dia que a gente está falando sobre posse, sobre ministério, né, sobre disponibilidade de tempo, nós vamos orar. A gente está iniciando, então, hoje um processo de aprovação. Já está aprovado, né, irmãos? A Nova Jerusalém tem alegria? Nunca a Nova Jerusalém indicou alguém ao ministério da palavra e essa pessoa foi reprovada. Todas as pessoas que foram indicadas ao ministério da palavra foram bem-sucedidas no exame teológico, todas elas, nenhuma. Então, a gente já tem certeza da aprovação, formado no seminário aqui, da Nova Jerusalém, né? Então, mas a gente vai fazer, até para que ele possa amanhã, ninguém, Elton, jamais vai chegar e vai dizer, você não é pastor, não, você não tem autoridade ministerial sobre a tua vida, ninguém vai poder falar isso. Porque a Nova Jerusalém é uma igreja séria, uma igreja temente a Deus. E você vai, daqui a pouco, receber, né? Nós vamos marcar e tal, o dia que a gente vai reconhecer você e liberar sobre a sua vida essa unção ministerial, essa unção como pastor. E em qualquer lugar que você for, você vai poder, não, eu sou pastor lá na Igreja Batista Nova Jerusalém. Há uma unção do ministério sobre a minha vida. Então, nós vamos orar agora, né? E eu queria aproveitar e apresentar vocês, porque aí eu marco o dia da consagração, ele sobe, mas quem é ele? Então, eu estou contando a história dele para vocês, e aí vai passar as festas de final de ano e tal, e nós vamos marcar e tal, para ser um dia bom, para que ele possa também trazer convidados, amigos, família, e num domingo pela manhã, assim como a gente fez com a pastora Luciene, nós faremos então o reconhecimento dele como pastor, como obreiro, na casa de Deus, para ele trabalhar, e eu sei que gosta de trabalho, né? E nós vamos trabalhar bastante. Estenda a sua mão para cá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos pela vida dos teus filhos, Senhor. Te agradecemos pela vida do Elton, da Maria, da Sara, do Daniel, Senhor, essa família que há um pouco mais de um ano chegou até nós e que tem trabalhado aqui, Senhor, em silêncio,
adorando o teu nome, que tem feito, Senhor, o seu papel de crente, assistindo aos cultos, temente a ti. Mas, Senhor, há um chamado na vida do teu filho, Senhor. Um dia o teu filho foi separado para esse ministério, e nós, como igreja do Senhor, nós queremos, ó Deus, iniciar o processo de reconhecimento desse chamado ministerial na vida do teu servo, Senhor. Como igreja do Senhor, nessa hora nós já queremos liberar a unção sacerdotal sobre ele, a unção do Espírito Santo, Pai. Deus, em nome de Jesus, que a partir de hoje, Senhor, ó Deus, uma estrutura seja criada em torno da família dos teus filhos, Senhor. Uma estrutura que gera conserto, uma estrutura, ó Deus, que coloca as coisas em seus devidos lugares, uma estrutura que faz o teu filho crescer como ministro da tua palavra, Senhor. Ó Deus, porque nós sabemos que tudo começa dentro da nossa casa, Senhor. Ó Deus, aonde ninguém vê, lá quando estamos por detrás das malhadas, lá é que somos ministrados, Senhor. Então que a partir de agora, uma estrutura se levante em torno do teu filho, Senhor, para que até o momento do reconhecimento do seu chamado, o teu filho esteja totalmente estruturado para receber essa nova unção, Senhor. Para a glória e para a honra do teu nome, Pai. Usa o teu filho, ó Deus, faz dele, Senhor, um grande homem nessa terra, Senhor. Ó Deus, como igreja do Senhor, nós queremos investir nos teus servos, Senhor, com a unção que temos recebido, para a glória e para a honra do teu nome, nós te pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe, tá, querido? Maria. Os filhos vão voltar. Glória a Deus. Vamos cantar uma canção para a gente fechar o culto dessa manhã. Você pode repetir comigo? Diga assim: eu não quero resistir. Diga bem alto: eu não quero resistir o chamado de Deus na minha vida. Nós vamos declarar essa canção, nós vamos cantar que somos discípulos do Senhor. E eu quero profetizar que uma unção está sendo renovada sobre nós. Em nome de Jesus. O teu poder para libertar, tua virtude para curar. Eu sinto Deus aqui me impulsionando, eu não vou me calar. Os teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver, posso profetizar. Louvado seja o nome. Vamos cantar do início. Eu não quero resistir. Eu não quero resistir meu o Deus. teu mandar. Eu não vou me acovardar, vou prosseguir. Sou teu servo. Sou teu servo, estou aqui, submisso à tua voz. Tuas pegadas vou seguir, por onde for, teu discípulo eu sou. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer tua obra e com fé declarar. Pode levantar sua mão bem alto, querido. Declara o teu poder. O teu poder para libertar, tua virtude pra curar. Eu sinto Deus aqui me impulsionando, eu não vou me calar. Os teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão,
e milagres eu vou ver, posso profetizar. Oh, agora somos nós, Senhor. Agora somos nós a ver o cego enxergar. Agora somos nós a ver Deus atuar. Nós vamos ver o céu se abrir e a chuva cair. Agora somos nós, discípulos teus, a ver o teu poder. O teu poder pra libertar. Eu sinto Deus aqui me impulsionando, eu não vou me calar. Teus sinais me seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver, posso profetizar. Teu poder, Senhor, o teu poder pra libertar. Eu sinto Deus aqui me impulsionando, eu não vou me calar. Os teus sinais seguirão. Chegou minha vez de ver tua mão, prodígios e milagres eu vou ver, posso profetizar. Levanta sua mão, abre a tua boca e profetize. Profetiza a cura, a libertação, a alegria, amor, com unção eu profetizo a vida, a restauração, verdadeira paz. Com poder eu profetizo a cura, a libertação, a alegria, amor, com unção eu profetizo a vida, a restauração, verdadeira paz. No poder de Jesus. Receba sobre a tua vida em nome do Senhor Jesus unção de Deus nessa manhã. Isso, aplauda Jesus, querido, aplauda bem forte ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Pai, nós te adoramos nessa hora, te agradecemos por essa manhã na tua presença. Continua falando ao nosso coração e liberando sobre a nossa vida a direção que precisamos. Nos leva debaixo da cobertura do teu sangue, de volta para os nossos lares, Senhor. Nos proteja, Senhor, de todo ataque de Satanás. Queremos declarar que chegaremos bem, protegidos, guardados, Senhor. O diabo não terá poder de tocar nem em nós e nem em nossos bens. Que tenhamos um tempo de almoço, de descanso agora à tarde, Senhor, abençoado, e que possamos voltar à noite para celebrarmos a tua vida, para adorarmos ao teu nome. Agora que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a companhia e a unção poderosa do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, meu querido irmão, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus te abençoe. Logo mais estaremos de volta 19h30, vem estar conosco. Musical de Natal. Convide algum familiar, algum amigo teu não crente, para estarmos aqui num tempo de comunhão. Vai na paz em nome de Jesus.